Salmo 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Seja muito bem-vindo ao nosso quarto dia de 30 dias com Salmos. Hoje eu trouxe um salmo muito especial. Tem um testemunho aqui nesse salmo em relação à minha vida. Peraí que a Lua quer vir com a gente. Vem. Vem cá. Sobe aqui. Deita aí. Esse salmo ele fez parte da minha vida numa fase muito desafiadora. Eu cheguei aqui, eu falava bem pouco inglês, ou seja, eu não sabia me comunicar. Eu dirigia lá na minha cidade, mas eu morava numa cidade do interior, até que grande, não era uma cidadezinha extremamente pequena, ela tinha lá seus 500 mil habitantes, mas ainda assim era uma cidade pequena. Eu praticamente não dirigia em pistas e coisas do tipo. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu caí numa cidade de milhares de habitantes. Ela era gigantesca, ela tinha trânsito, ela tinha muita gente, ela tinha todo aquele combo que uma cidade grande oferece. E um medo tomou conta de mim. Eu tinha medo de me comunicar com as pessoas, porque eu não sabia me comunicar direito. Eu tinha medo porque, já que eu cheguei, eu recebi, assim, algumas grosserias por não saber falar direito, então as pessoas, às vezes, não tinham muita paciência. Eu dei azar, porque, sinceramente, eu acho os americanos muito educados, principalmente nos estados que eu morei, eles são muito legais, mas eu dei azar. E eu recebi alguns tipos de grosseria já no começo, que me deixaram com ainda mais medo. E eu tinha muito medo de dirigir, porque aqui são highways, são como pistas enormes para cruzar toda a cidade, então você tem que andar em alta velocidade, com muitos carros, são 5, 6 faixas, então é tudo muito diferente da onde eu vim. E um medo foi tomando conta de mim. Eu tinha medo de dirigir, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo. Só que à medida que o tempo foi passando, eu fui tendo medo de mais e mais coisas. E esse medo foi tomando conta dos meus dias, roubando a minha alegria, roubando a minha vontade de viver, de sair de casa e de tudo o que Deus tinha preparado pra mim. Eu me lembro que assim que eu mudei pra uma casa, a gente teve muita dificuldade no apartamento que a gente morou, e depois de um ano a gente mudou pra uma casa. E assim que eu mudei, eu comecei a me deparar com muito bicho, porque aqui, lá no Texas é totalmente normal, uma quantidade de bichos, assim, então tem escorpião, aranhas, cobras e muita vespa, aquelas vesponas grandes, sabe? Eu nunca esqueço o dia que eu vi uma abelha, gente, sem brincadeira, da grossura desse mindinho, que ela era comprida, preta, peluda, desse tamanho aqui. E eu lembro que eu corri pesquisar que abelha era essa, eu fiquei desesperada. E eu comecei a ter medo de tudo. Eu andava curvada assim, ó. Porque na casa que a gente começou a morar, tinha muito enxame de abelha do lado de fora. O pessoal veio, né? A gente contratou uma empresa pra remover de tanto enxame de abelha que tinha. Tinha uns grandes, tinha uns pequenos. Mas mesmo assim, eu ainda tinha muito medo. E eu andava curvada assim, ó, de medo das abelhas. Até que chegou uma hora que eu entendi que aquilo tava fora do normal. Não era normal aquele medo que eu tava vivendo. Em uma live, que eu somente tava assistindo, a pessoa nem sabia que eu existia. Essa mulher de Deus começou a ministrar na minha vida. E ela falou, tem alguém nessa live que ela tá tomada por um espírito de medo. O medo é um espírito. E ele tá roubando a sua paz, a sua vida, a sua alegria, a sua vontade de viver. E o meu coração começou a acelerar, eu sabia que ela tava falando de mim. E nesse dia, o Senhor me visitou. E na mesma semana, eu recebi de uma amiga esse salmo, porque o Senhor é assim, Ele confirma as coisas na nossa vida. Quando Ele fala conosco, abre os teus olhos, fique atenta, porque Ele vai trazer confirmação. Às vezes no louvor, às vezes na palavra de uma amiga, às vezes na palavra de Deus. Mas Ele sempre vai confirmar aquilo que Ele está falando com você. E aí, eu recebi o Salmo 127, esse salmo tão lindo, que abriu os meus olhos espirituais. Vamos ler o versículo 1 e 2 de novo? Não, vamos ler só o 1 por enquanto. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, inútil a sentinela monta guarda. E aí, o que eu entendi nesses versos? Que se não fosse o Senhor guardar a minha casa, guardar o meu quintal, eu tinha medo que esse toquinho aqui saísse. E sei lá, ela poderia tomar uma picada de aranha, de vespa, de cobra, de escorpião. E eu pensava, meu Deus, ela é tão pequena, ela pode virar óbito. E era um desespero, um medo. E aquele quintal tão lindo.
cheio de árvores. Era o meu sonho ter aquele quintal. O Senhor tinha realizado o meu sonho. Era um presente de Deus para as nossas vidas. E eu não conseguia desfrutar, porque o medo roubava esse presente de mim, que Deus tinha me dado. E quando eu li esses versos, eu comecei a chorar. E eu entendi que se não fosse o Senhor para guardar a minha casa, para guardar o meu quintal, para guardar a minha cachorrinha, inútil seria eu sofrer dessa forma, eu passar spray, veneno, eu tentar ficar vigiando a minha cachorra cada segundo que ela estivesse no quintal. Inútil seria, assim como ele diz aqui, se não é o Senhor quem vigia a cidade, é inútil. Sabe o guardinha, o sentinela? É o guardinha que fica lá, guardando a cidade, vigiando aquele território. Então o Senhor está falando, é inútil você guardar a sua casa, botar câmeras, alarmes, um monte de coisa, ter um carro com airbag, é inútil. Se não for eu quem guarda a sua vida, se não sou eu quem te protege, quem cuida, quem vigia. Da mesma forma, a construção. Olha que coisa poderosa. Olha o que o Senhor está nos entregando hoje. Filha, descansa. Porque se não sou eu, o construtor da sua casa, da sua família, o construtor do caráter do seu marido, será inútil você trabalhar nessa construção. Descansa. Sou eu quem vigia. Sou eu quem constrói. O Senhor aqui hoje está tirando um fardo que você está carregando e que não é seu. Tainá, como assim? Você está dizendo que eu não tenho que fazer nada? Não. O Evangelho fala de que nós temos nossas condições. Toda palavra e promessa de Deus, ela vem condicionada. Lembra que eu falei ontem pra vocês? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e caminham segundo o teu propósito. Tem uma condição. E da mesma forma que Deus nunca vai fazer aquilo que é a sua parte, aquilo que você precisa fazer, aquilo que cabe a você. Então, por exemplo, eu meditei nessa palavra e eu me posicionei. E na autoridade do nome de Jesus eu falei, eu rejeito esse medo em nome de Jesus. Eu não quero mais viver com esse medo. E aí vocês acharam que assim, ó, num piscar de olhos eu saí lá fora e eu tava sem medo? Não. Nos primeiros dias eu ainda saía curvada, procurando os bichos e aí eu, opa, não. É o Senhor quem guarda a minha casa, é o Senhor quem vigia esse quintal, e eu vou viver tudo que Ele preparou pra mim aqui. E eu comecei a caminhar pelo quintal, e eu comecei a plantar coisas, eu comecei a fazer uma mini horta, plantava cebolinha no meu quintal, e aí às vezes eu tava ali plantando e eu pensava, e se vier um escorpião? E aí eu repetia esse salmo na minha cabeça. Se não for o Senhor quem vigia esse lugar, será inútil eu ter todo esse medo, todo esse cuidado. E eu declarava, é o Senhor quem vigia essa casa, é o Senhor quem guarda a minha cachorra, é o Senhor quem está construindo a minha vida. E dessa maneira, eu fui fazendo a minha parte de declarar, de lembrar a minha alma que aquele medo não provinha de Deus, que aquele espírito não era bem-vindo na minha vida, aquele espírito de medo não era bem-vindo. E dessa forma, eu fui me posicionando. E o Senhor foi fazendo o milagre que só Ele pode fazer. Eu vivi por um ano nessa casa, completamente guardada, completamente protegida. As adversidades apareceram. Esse toquinho aqui, ó, encontrou uma cobra no meu quintal. Mas ela ficou paralisada. Olha como que foi, eu preciso contar isso pra vocês. Era um domingo, eu tava sozinha. E eu tinha acabado de fazer um bolzinho de brigadeiro. E eu tava pronta pra sentar no meu sofá, sabe aquele domingo à tarde? E comer assim, ó, brigadeiro de colher, assistindo alguma coisa na TV. E eu dei a primeira colherada e eu senti no meu espírito, Deus falando, vai lá fora ver a lua. E, gente, nessa época eu já não tinha mais medo, tá? Eu não ficava vigiando ela a cada 5 minutos. Mas o Espírito Santo me avisou. E eu fui. Porque quem vigiava o meu quintal, a minha vida, era Deus. E eu fui. Quando eu cheguei lá, essa moça aqui tava assim, ó, paralisada. Olhando para um ponto fixo do mato. E quando eu sei que ela tá assim, eu sei que ela achou um bicho. E na hora eu já falei, lua pra dentro. Eu tô falando baixo, porque senão ela vai achar que eu tô dando um comando pra ela. E aí ela correu. E a hora que eu fui olhar, era uma cobra enorme, enrolada. E aí eu comecei a ligar pro meu marido, que ele não tava em casa, e eu desesperada não sabia o que fazer. E aí eu fui pegar alguma coisa pra tentar matar a cobra, e quando eu voltei, a cobra não estava mais lá. Essa cobra desapareceu, nunca mais voltou. E essa cachorrinha foi guardada e vigiada pelo Santo Espírito de Deus. Porque quem guardava e ainda guarda a minha casa, os meus, é Deus. E é isso que o Senhor tá dando hoje pra você. Sabe essa preocupação toda que tem roubado a sua paz? Porque talvez, às vezes, não é medo que tem roubado a sua paz. Talvez é a preocupação. É aquela preocupação que rouba a sua vontade de comer, que rouba o seu sono, que rouba a sua paz. Você não tem paz, você tá o tempo todo preocupada. Como é que eu vou pagar aquilo? Senhor, salve meu marido. Eu preciso, Pai, que o Senhor faça um milagre na vida do meu filho. Eu não sei quais são as preocupações que têm roubado a sua vida, mas é o Senhor, o construtor da casa. Será inútil você trabalhar na construção se você não descansar
Deus não tá falando que não é pra você trabalhar na construção. Ele tá falando que vai ser inútil você trabalhar se o Senhor não for o construtor. Se ele não for a base, se ele não for o pilar da construção que você deseja fazer, seja ela qual for. Tainá, eu quero construir uma carreira. Eu quero construir um casamento sólido. Eu quero construir um lar. O que você queira construir? Será inútil a construção se o Senhor não for a base, o construtor, aquele que rege os seus dias, os seus comportamentos, os seus pensamentos. Hoje você vai pegar esse medo, essa preocupação, qualquer tipo de sentimento, dê o nome que você quiser, para isso que tem roubado a sua paz. E você vai com autoridade, na oração que nós vamos fazer, expulsar em nome de Jesus. E você vai declarar que é o Senhor quem vigia, que é o Senhor quem constrói na sua vida. É Ele, é por Ele e é com Ele que nós vamos realizar tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que nós desejamos e tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Por herança, é nosso. Tem uma passagem na Bíblia que fala: se um filho teu te pedir um pão, por acaso você daria uma pedra? Pois é, se nós, que somos seres humanos, maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus. É mais ou menos assim, eu não tô lembrando a passagem exata nesse momento, mas o contexto é esse. Imagina o que Deus pode e quer fazer por nós. Se nós que somos maus, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso Deus carregado de bondade, a fonte da bondade. Ele quer nos presentear com coisas boas. Ele quer nos ver usufruindo de tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Os caminhos do Senhor são maiores e mais altos que os nossos. Mas às vezes, tem algumas coisas que nos roubam de viver isso que o Senhor tem para nós. E aí a gente continua no verso 3. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles quem Ele ama. Que coisa mais linda. Ou seja, não adianta nada você levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Porque o Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. O que o Senhor está falando aqui é, faça a sua parte, mas a sua, não a de Deus. Às vezes o teu fardo está tão pesado, está tão difícil de carregar, porque você está querendo fazer tudo. E Deus mandou você fazer a sua parte, não a dele, não toda a parte. Mas às vezes nós estamos carregados de um orgulho, de se a gente não fizer, não fica bom. Se não for do meu jeito, não é o suficiente. Deus está mandando você descansar. Deus está falando, eu concedo sono àqueles quem eu amo. Eu te amo, minha filha. Eu quero te ver dormindo, em paz, descansada, sabendo que você tem um Deus que vai cuidar de tudo. Entrega esse problema, essa preocupação, esse medo, essa angústia na mão do Pai que cuida, do Pai que resolve, do Pai que constrói, do Pai que vigia enquanto você dorme. Essa sobrecarga, essa exaustão que você está sentindo não provém de Deus, não é proveniente do Deus que te prometeu viver com plenitude. Um Deus que cuida, um Deus que não te dá esforço e preocupação em excesso. Não. É um Deus que cuida, é um Deus perfeito. Se você está vivendo fora dessa plenitude, você está carregando coisas que o Senhor não te pediu para carregar. Então hoje, nós vamos orar e nós vamos entregar na mão do Senhor todos esses fardos que Ele não te pediu para carregar. Feche os seus olhos. Eu quero agora que, nessa oração, você comece a imaginar que o Espírito Santo de Deus comece a te ajudar a visualizar todos os fardos que você tem carregado, que não são teus. Espírito Santo, mostra para ela, mostra para ele aquilo que ela tem carregado, que o Senhor não pediu para ela carregar. Aquilo que ela tem carregado em excesso. Espírito Santo, revela para tua filha onde é que ela tem que descansar. Que você comece a falar, Espírito Santo, eu entrego todo o fardo que eu carreguei a mais. Eu entrego a ti todas as minhas preocupações, todos os meus medos, todas as minhas angústias. Eu te entrego aquilo que tem roubado o meu sono, a minha paz. Eu te entrego tudo aquilo que tem roubado a minha essência, a minha identidade de filha. Hoje, em nome de Jesus, nós queremos voltar a ser simplesmente filhas. Eu declaro sobre a sua vida, no nome santo e poderoso de Jesus, que você vai voltar a caminhar em paz, na paz que excede todo entendimento. Eu declaro sobre a sua vida que você tem um Deus que te vigia, que vigia a tua casa, que vigia os teus filhos, que te guarda em todos os lugares que você andar, em todos os lugares que você acessar. Mas para isso, precisa existir uma renúncia hoje da nossa parte. Precisamos entregar por completo a nossa vida para Jesus. Talvez aqui pela primeira vez ou talvez como um concerto com Deus. Por isso eu peço que você repita essas palavras comigo aí da sua casa. Jesus, eu entrego a minha vida por completo para você.
Não é só uma parte da minha vida, Jesus. Toma conta da minha vida por completo. Toma conta de cada pedacinho da minha vida, Jesus. E que no teu nome, Jesus, eu possa viver com o Senhor, te adorando, te exaltando, lado a lado. Hoje eu te devolvo tudo aquilo que não provém de ti. Tudo aquilo que o Senhor não me pediu para carregar. Em nome de Jesus, a minha vida é tua, Jesus. Em nome de Jesus, a minha vida é tua. Paizinho, abençoa cada pessoa que está fazendo essa oração comigo. Espírito Santo de Deus, que a paz que excede todo entendimento seja derramada sobre essa vida agora, em nome de Jesus. Os teus fardos hoje ficaram no colo de Deus. Você entregou hoje toda a preocupação, todo o medo, toda a angústia. Eu não sei todas as entregas que você fez hoje, mas eu sei que hoje você deixou no altar de Deus aquilo que não te pertence e aquilo que tinha roubado a sua alegria de viver com o Senhor. Mas agora vem a sua parte. A parte de continuar declarando esse salmo. A parte de você sair desse vídeo e falar: Senhor, o Senhor é o construtor da minha casa. O Senhor é o construtor da minha vida. O Senhor é o construtor do meu marido. O Senhor é o construtor da minha vida profissional. O Senhor é o construtor da minha vida financeira. O Senhor é o construtor da minha vida emocional. Eu não sei o que é que Deus precisa, que você tem pedido para o Senhor construir na sua vida, mas hoje e todos os dias que esse medo tentar voltar, que essas preocupações, que esses sentimentos ruins tentarem voltar, você vai abrir o Salmo 127 e você vai declarar: o Senhor é o construtor, o Senhor é o guarda da minha vida. O Senhor me fala que eu posso deitar porque Ele me concede o sono, porque eu sou amada, porque eu sou filha amada de Deus. Ele concede o sono. Eu posso dormir, ter um sono revigorante. Você que não consegue dormir, que tem dificuldades, que deita na cama, às vezes até dorme, mas fica um tempão pensando em todos os problemas, em tudo que tem que fazer. Não. É a hora do descanso. É a hora da filha que deita em paz, porque sabe que tem um Deus cuidando dela. Você é essa filha amada. Você é esse filho amado. Que você tenha discernimento, clareza disso no teu espírito, dessa identidade que o inimigo tentou roubar de você. Tenha sua identidade reconstruída pelo Senhor, em nome de Jesus. É uma reconstrução que você está vivendo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem mais. Vamos 30 dias juntas, 30 dias de salmos da Bíblia. Eu te convido a caminhar comigo, para que essa reconstrução que Deus está fazendo na nossa vida, em tantas áreas, seja feita por completo. A transformação só começou, porque a palavra de Deus nos transforma. Chegou a hora de sair do raso com Deus. Chegou a hora de se aprofundar naquilo que o Senhor preparou nesses 30 dias pra gente. E eu quero te convidar a ser luz, a ser bênção na vida de alguém. Encaminhe esse vídeo, convide mais uma mulher, mais uma pessoa, para estar conosco aqui, amanhã, e ser também construída, edificada pelo Senhor. Seja bênção na vida de alguém. Dê esse passo, em nome de Jesus. Até amanhã.